Olá, amados. Continuando com a leitura deste livro maravilhoso, que nos ajuda a entender exatamente o que somos, de onde viemos e como acabamos parando aqui na Terra, tanto para termos essa experiência quanto por, entre aspas, acidente, alguns. E essa palavra por acidente não tem a ver com nenhuma das notícias que passam na TV. O capítulo, no áudio anterior, na leitura anterior, fala um pouco sobre essa questão de como isso aconteceu por acidente. E não tem nada a ver com o que é dito na mídia, nada de termos caído aqui por acidente, uma nave nossa caiu, quebrou e tudo mais. São outras razões. Mas então, continuando a leitura do livro A Árvore, o Antigo Segredo da Árvore da Vida, por Drunvalo Melquisedeque, volume 1, a partir da página 30, continuamos do título Realidades dos Hemisférios Cerebrais Esquerdo e Direito. Existe mais um componente nesse quadro. Estou gastando talvez metade do nosso tempo com informações do hemisfério cerebral esquerdo, como formas geométricas e fatos, e todos os tipos de informações que, para muitas pessoas espiritualizadas, podem parecer absolutamente sem importância. Estou fazendo isso porque, quando caímos, nos dividimos em dois, na verdade, três, mas originalmente em dois. Principais componentes, a que chamaremos de masculino e feminino. O hemisfério cerebral direito, que controla o lado esquerdo do nosso corpo, é o nosso componente feminino, embora não seja nem masculino nem feminino. É aí que vive o nosso aspecto psíquico e emocional. Esse componente sabe que existe apenas um Deus e que a unidade é tudo o que existe. Embora não possa explicá-lo de verdade, assim mesmo sabe a verdade. Portanto, não há muitos problemas com o componente feminino. O problema é com o lado esquerdo do cérebro, o componente masculino. Devido ao modo como o cérebro masculino é orientado, uma imagem espelhada do feminino, ele tem o seu componente lógico em evidência, mais dominante, ao passo de que o feminino tem seu componente lógico voltado para trás, menos dominante. O hemisfério cerebral esquerdo não vivencia a unidade quando considera a realidade, com R maiúsculo, Quando a realidade está escrito com R maiúsculo, abrindo parênteses, quer dizer a nossa realidade existencial, a realidade, a vida real, fora daqui, fora desse nível de existência, desse nível onde a gente se percebe como estando dentro de um corpo olhando para fora. A realidade a gente vivencia como estando unidos com o todo. A gente não lembra muito disso, porque faz muito tempo que a gente caiu de lá para cá, para essa realidade onde a gente acha que a gente está dentro de um corpo separado de todo o resto. Então, vou reler novamente, para retomar o contexto. O hemisfério cerebral esquerdo não vivencia a unidade quando considera a realidade. Tudo o que ele vê é a divisão e separação. Por essa razão, o nosso aspecto masculino está em dificuldades aqui na Terra. Até mesmo os nossos mais importantes livros sagrados, como o Alcorão, a Bíblia e a Bíblia cristã, a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, dividiram tudo em lados opostos. O hemisfério cerebral esquerdo vivencia a existência de Deus. Mas então também existe o diabo, talvez não tão forte quanto Deus, mas uma influência enorme. Assim, até mesmo Deus é visto em termos de dualidade, como um polo de forças opostas de escuridão e luz. Isso não se aplica a todas as seitas dessas religiões. Algumas delas consideram que existe apenas um único Deus. Até que o hemisfério cerebral esquerdo seja capaz de ver a unidade presente em tudo,
de saber que só existe verdadeiramente um espírito, uma força, uma consciência que perpassa absolutamente tudo o que existe, até que ele conheça essa unidade, além de qualquer dúvida, a mente vai permanecer separada de si mesmo, da sua integridade e da plenitude do seu potencial. Até mesmo se houvesse a mais ligeira dúvida quanto à unidade, o aspecto do hemisfério cerebral esquerdo nos deteria. Até mesmo se houvesse a mais ligeira dúvida quanto à unidade, o aspecto do hemisfério cerebral esquerdo nos deteria. Eu vou ler novamente esse parágrafo porque ele é muito, muito interessante para nós. É a primeira vez que eu estou lendo ele também, assim como vocês. E veio um chamado muito forte de ler de novo isso aqui. Até que o hemisfério cerebral esquerdo seja capaz de ver a unidade presente em tudo, de saber que só existe verdadeiramente um espírito, uma força, uma consciência, que perpassa absolutamente tudo o que existe, até que ele conheça essa unidade além de qualquer dúvida, a mente vai permanecer separada de si mesma, da sua integridade e da plenitude do seu potencial. Até mesmo se houvesse a mais ligeira dúvida quanto à unidade, o aspecto do hemisfério cerebral esquerdo nos deteria, e não poderíamos mais caminhar sobre a água. Lembre-se, até mesmo Tomé caminhou sobre a água por um breve momento quando Jesus lhe pediu, mas uma minúscula célula do seu dedão disse: "Espere um minuto, eu não sou capaz disso." E Tomé afundou na água fria da realidade polarizada. Amados, entendam a profundidade disso que foi lido. Lembrem-se que até mesmo, eu vou ler novamente. Lembrem-se que até mesmo Tomé caminhou sobre a água por um breve momento quando Jesus lhe pediu. Mas uma minúscula célula do seu dedão disse: "Espere um minuto, eu não sou capaz disso." E Tomé afundou na água fria da realidade polarizada. Uma única célula acreditava que aquilo não era possível. E acabou colapsando e acabou criando a realidade de que aquilo não era possível. Nós criamos a realidade que nós vivemos, literalmente. Nós a manifestamos. Continuando a leitura. Título: Até onde vamos com essas informações? Estou dedicando uma boa parte do nosso tempo para mostrar-lhes, além de qualquer dúvida, que existe apenas uma imagem em tudo. Existe uma e apenas uma imagem que criou tudo o que existe, e essa imagem é a mesma que formou o campo eletromagnético ao redor do seu corpo. A mesma geometria que existe no seu campo pode ser encontrado ao redor de tudo. Planetas e galáxias, átomos e tudo mais. Vamos analisar essa imagem em mais detalhes. Vamos também entrar na história da Terra, porque ela é muito importante para a nossa situação atual. Realmente não podemos entender como chegamos até aqui se não conhecermos o processo que nos fez chegar até esse ponto. Portanto, vamos passar uma extensão considerável de tempo falando sobre o que aconteceu muito tempo atrás. Então, pouco a pouco, vamos seguir em frente até chegarmos ao que está acontecendo hoje. Está tudo ligado. A mesma coisa no passado aconteceu com todos nós e ainda está acontecendo. Na verdade, nunca parou de acontecer. Aqueles entre vocês que são predominantemente levados pelo hemisfério cerebral direito sentem-se inclinados a ignorar o material relativo ao hemisfério cerebral esquerdo. Ainda assim, é da maior importância que vocês se preocupem com ele. É pelo equilíbrio que recuperamos a saúde espiritual. Perdão.
Quando o hemisfério cerebral esquerdo vê a unidade absoluta, ele começa a relaxar. E o corpo caloso, a faixa fibrosa que une os dois hemisférios, abre-se de uma nova maneira, permitindo uma integração entre os dois lados. Essa ligação entre o hemisfério cerebral esquerdo e o direito se alarga, iniciando-se um fluxo. As informações passam de um lado para o outro e os lados opostos do cérebro começam a se integrar e sincronizar entre si. Se vocês fizerem um exame de biofeedback, realmente poderão ver isso acontecer. Essa ação liga a glândula pineal de uma maneira diferente e possibilita que a sua meditação ative o corpo de luz do Merkaba. Então, todo o processo de regeneração e recuperação dos seus níveis de consciência superiores anteriores poderão prosseguir. É um processo de crescimento. Se vocês estiverem estudando alguma outra prática espiritual, não precisam interrompê-la para começar a trabalhar com o Merkaba. A menos, é claro, que o seu professor não queira uma mistura de tradições. Outras meditações que são baseadas na verdade podem ser extremamente úteis, uma vez que o Merkaba esteja girando, porque então resultados notáveis podem ocorrer com muita rapidez. Vou me repetir apenas para que você entenda de uma vez por todas. O corpo de luz do Merkaba não contradiz nem impede nenhum outro tipo de meditação ou religião que se baseie na crença de que existe apenas um Deus. Até aqui falamos apenas sobre o ABC da espiritualidade. Estes são apenas os passos iniciais, mas esses primeiros passos são os mais importantes que eu conheço. O seu hemisfério cerebral esquerdo pode adorar todas essas informações e armazená-las em compartimentos primorosamente rotulados. Isso é ótimo. Ou vocês podem simplesmente relaxar e ler esse livro como um romance de aventuras, um exercício mental, uma fantasia. Não importa como leiam, o fato de estar lendo esse livro é o que importa, e vocês receberão todas as informações que esperam receber. No espírito da unidade, então, vamos embarcar nessa jornada de exploração juntos, desafiando os padrões de crenças dos nossos pais. Título: Desafiando os padrões de crenças dos nossos pais. Muitas ideias em que acreditamos hoje e fatos, entre aspas, que nos ensinaram na escola são simplesmente inverídicos, e as pessoas agora estão começando a entender isso em todo o mundo. É claro que normalmente se acreditava que esses padrões fossem verdadeiros na época em que foram ensinados, mas então os conceitos e as ideias mudaram, e a geração seguinte aprendeu verdades diferentes. Por exemplo, o conceito do átomo mudou radicalmente tantas vezes nos últimos 90 anos, que nessa altura ninguém se prende a nenhum conceito. É usado um conceito, mas sabendo-se que pode estar errado. Uma vez que se pensou que o átomo fosse como uma melancia e os elétrons como as sementes dentro da melancia, na verdade sabemos muito pouco sobre a realidade, com letra maiúscula, que existe ao nosso redor. A física quântica tem mostrado que a pessoa que realiza o experimento influencia o resultado. Em outras palavras, a consciência pode mudar o resultado de um experimento, e dependendo dos seus padrões de crença. Existem outros aspectos a nosso respeito que consideramos verdadeiros, mas que não são verdadeiros de maneira nenhuma. Uma ideia que tem sido aceita há muito tempo é que somos o único planeta existente que contém formas de vida. No fundo do coração, sabemos que isso não é verdade, mas esse planeta não admite essa verdade na época moderna.
Apesar das fortes evidências de avistamentos de OVNIs procedentes de todo o mundo continuamente por mais de 50 anos. Qualquer outro assunto além dos OVNIs teria sido admitido e aceito pelo mundo, não fosse esse assunto tão ameaçador. Portanto, vamos considerar as evidências que sugerem que há uma consciência superior no universo, não só nas estrelas, mas também aqui mesmo na Terra. Página 33. Como uma nota marginal, sugiro que assistam a 2 vídeos transmitidos pelo canal a cabo NBC Television, como um programa especial apresentado por Charlton Heston, The Mysterious Origins of Man e The Mystery of the Sphinx. O primeiro seria O Mistério da Origem do Homem e o segundo, O Mistério da Esfinge. Ambos são distribuídos pela BC Video. Título: Reunindo as Anomalias. Subtítulo: A Tribo Dogon, Sirius B e os Seres Golfinhos. Esse desenho, ilustração 1-3, estou procurando aqui qual delas é, se é dessa ou da próxima página. Não tá muito claro. Um minutinho. Assume-se que seja a imagem da direita, mas eu não consegui encontrar a legenda que diz que essa é a imagem 1-3. Continuando então, esse desenho, ilustração 1-3, é verdadeiramente notável. As informações que contém provêm de um livro sobre Sirius, The Sirius Mystery, de Robert Temple. Ele tinha, conforme fui informado, entre 10 e 12 assuntos diferentes, entre os quais escolher, cada um levando à mesma conclusão, mas de um ponto de vista completamente diferente. E fico feliz que ele tenha escolhido o que escolheu, porque acontece de estar relacionado a outro aspecto sobre o qual falaremos em seguida. Robert Temple foi uma das primeiras pessoas a revelar determinados fatos, embora eles fossem do conhecimento dos cientistas de longa data, sobre uma tribo africana vizinha de Timbuktu, chamada Dogons. Essa tribo detém informações às quais seria simplesmente impossível ter acesso segundo quaisquer padrões, de acordo com a nossa visão do mundo atual. As suas informações invalidam tudo o que pensamos que sabemos sobre nós mesmos com relação a sermos os únicos do universo. Vejam, os Dogons têm uma caverna no território deles que se aprofunda pelo interior de uma montanha, e essa caverna está repleta de desenhos de mais de 700 anos de idade. Uma pessoa em especial, o homem santo da tribo, permanece sentado à frente dessa caverna para protegê-la. Esse é o trabalho de toda a vida dele. Os entregantes da tribo lhe dão comida e cuidam dele, mas ninguém pode tocá-lo e nem se aproximar dele. Quando ele morre, outro homem santo ocupa o seu lugar. Nessa caverna vêem-se desenhos e algumas informações impressionantes. Vou comentar sobre 2 dessas informações. E essas são apenas 2 entre muitas. Antes de mais nada, estamos nos referindo à estrela mais brilhante do céu, com uma magnitude aparente de menos de 1,4, com uma magnitude aparente de menos 1,4. SI-Sirius, atualmente chamada de Sirius A. Ok. Se observarmos o cinturão de Órion, aquelas 3 estrelas enfileiradas, e descendermos pela linha em direção à nossa esquerda, veremos uma
uma estrela muito brilhante, que é a Sirius A. Se subirmos pela linha das estrelas, a cerca de 2 vezes a distância, veremos as Pleiades. As informações contidas na caverna Dogon mostram especificamente outra estrela girando ao redor de Sirius. Os Dogons referem-se muito especificamente a essa estrela. Eles dizem que ela é muito, muito antiga e muito pequena, e que é feita do que eles chamam de a matéria mais pesada do universo. O que está perto da verdade, mas não é totalmente correto. E eles dizem que são necessários quase 50 anos para que essa pequena estrela gire ao redor de Sirius. Esse assunto foi estudado em detalhes. Os astrônomos conseguiram confirmar a existência de Sirius B, uma estrela anã branca, em 1862. E só 15 anos ou 20 anos atrás foi que conseguiram confirmar as outras informações. Abrindo parênteses agora, a imagem acima desse peixe, a parte à direita dessa imagem, eu achei que era a continuação do texto da página anterior, mas é a descrição da própria imagem. Ilustração 1-3, mencionada na página anterior. Desenho Dogon de Nommo, um grande herói da cultura que trouxe a civilização para a Terra. Uma vez que nos desenhos são mostrados 2 olhos, presume-se que sejam perspectivas planas, o que significa que a nadadeira da cauda é horizontal, como no golfinho, em vez de vertical, como acontece nos peixes. A superfície da água está claramente desenhada, indicando que o Nommo respira ar. Esse desenho foi publicado na revista Australian Simply Living. Continuando agora na leitura, lendo primeiro mais um texto extra à esquerda, à esquerda abaixo, na página 34, atualização. Não muito tempo atrás descobriu-se uma magnetar de Magnet mais Star, ou estrela magnética. Trata-se de uma estrela de nêutrons com um movimento de rotação de cerca de 200 vezes por segundo, o que gera um imenso campo magnético. Os cientistas a detectaram em 27 de agosto de 98, o que classificaram como um abalo sísmico estelar. Os instrumentos captaram ondas de rádio SGR 1900 mais 14. A radiação sobrecarregou os detectores de raios gama de 7 espaçonaves, fazendo com que 2 parassem de funcionar, incluindo a nave Near Earth Asteroid Rendezvous Near. Continuando a leitura do texto principal. Agora, as estrelas são muito parecidas com as pessoas. Conforme você começará a perceber, elas estão vivas e têm uma personalidade e muitas características, assim como nós. Num nível científico, elas têm estágios de crescimento. Começam como sóis de hidrogênio, assim como o nosso, em que 2 átomos de hidrogênio se juntam em uma reação de fusão para formar hélio. Esse processo cria todas as formas de vida e a luz que existem no nosso planeta. Posteriormente, quando a estrela amadurece, inicia-se outro processo de fusão, o processo do hélio, em que 3 átomos de hélio se unem para formar carbono. Esse processo de crescimento continua através de vários estágios, seguindo por todo o caminho até chegar a um nível especial da tabela atômica, em cujo ponto a estrela atingiu a duração do seu período de vida. Ao fim da vida, até onde sabemos, basicamente a estrela pode fazer 2 coisas. Novas informações sobre os pulsares e os magnetars proporcionam outras opções. Uma delas pode ser explodir e tornar-se uma supernova, uma imensa nuvem de hidrogênio que se torna o útero de centenas de novas estrelas bebês.
A outra, ela pode se expandir rapidamente no que é chamado de gigante vermelho, uma imensa explosão que engolfa todos os seus planetas, incinerando-os e destruindo o sistema como um todo, depois permanecendo expandida por um longo período. Então, lentamente, ela entra em colapso e se torna uma minúscula estrela velha chamada de Anã Branca. O que os cientistas descobriram girando ao redor de Sirius foi uma anã branca, que corresponde exatamente ao que afirmam os Dogons. Então a ciência investigou para confirmar o seu peso, para ver se era realmente a matéria mais pesada do universo. Os cálculos originais feitos cerca de 20 anos atrás determinaram que ela pesava cerca de 55 toneladas por centímetro cúbico. Certamente isso a qualifica como matéria pesada, mas a ciência sabe atualmente que essa foi uma estimativa extremamente cautelosa. A estimativa mais recente é de aproximadamente 92 mil toneladas por centímetro cúbico. Buracos negros à parte, certamente essa parece ser a matéria mais pesada do universo. Isso significa que, se tivéssemos um centímetro cúbico dessa anã branca, que é atualmente chamada de Sirius B, ela pesaria cerca de 92 mil toneladas, o qual atravessaria qualquer coisa sobre o que fosse colocado. Ela iria direto para o centro da Terra e ficaria oscilando de um lado para o outro através do núcleo por um longo período de tempo, até que o atrito acabasse por detê-lo no próprio centro. Além disso, quando verificaram o padrão rotacional de Sirius B ao redor de Sirius A, que é maior, descobriram que é de 50,1 anos. Agora, isso absolutamente não poderia ser uma coincidência. É realmente muito próximo. Factual demais. Ainda assim, como uma antiga tribo primitiva teria conhecimento de informações tão detalhadas sobre uma estrela que só poderia ser analisada no século XX? Mas essa é apenas parte das informações deles. Eles também sabiam sobre todos os outros planetas do nosso sistema solar, incluindo Netuno, Plutão e Urano, que só foram descobertos mais recentemente. Eles sabiam exatamente como eram esses planetas quando vistos do espaço, o que também só recentemente descobrimos. Eles também sabiam que os glóbulos brancos e vermelhos do sangue tinham todos os tipos de informações fisiológicas sobre o corpo humano que só recentemente foram descobertas. Tudo isso em uma tribo primitiva. Naturalmente foi enviada uma equipe científica para indagar os Dogons como sabiam tanta coisa. Bem, esse foi provavelmente o grande erro de parte desses pesquisadores, porque se eles admitissem que os Dogons realmente tivessem essas informações, então, por princípio, eles deveriam admitir como as conseguiram. Quando perguntaram como aprenderam essas coisas, os Dogons responderam que foi por meio dos desenhos nas paredes da caverna. Esses desenhos mostram um disco voador. Ele tem exatamente aquele formato conhecido, vindo do céu e pousando sobre três pernas. Então ele mostra os seres da nave fazendo um grande buraco no chão, enchendo-o com água, saltando da nave para a água e saindo na beira da água. Esses seres se parecem muito com golfinhos, na verdade. Talvez fossem golfinhos, mas não sabemos ao certo. Então eles começam a comunicar-se com os Dogons. Eles lhes explicam de onde vieram e dão à tribo Dogon todas essas informações. Isso era o que os Dogons diziam, enquanto os cientistas simplesmente os escutavam. Por fim, eles disseram: não ouvimos isso. Porque aquilo não se encaixava em nada do que eles pensavam que sabiam. Eles simplesmente decidiram esconder as informações debaixo do tapete da sua mente. A maioria das pessoas, incluindo os cientistas, simplesmente não sabe o que fazer com esse tipo de fato. Há uma porção de informações desse tipo, com as quais simplesmente não sabemos o que fazer.
uma vez que não conseguimos encontrar um meio de integrar essas informações incomuns ao que já pensamos que sabemos. Simplesmente as afastamos de alguma forma. Porque as teorias não funcionam, vocês sabem, se as mantivermos ocultas. Eis outra coisa que os Dogons sabiam. Esse pequeno desenho se encontrava nas paredes. Ilustração 1-4. Abaixo. Mas esse pequeno desenho se encontrava nas paredes, mas os cientistas não sabiam realmente o que significava. Até que os computadores calcularam as órbitas de Sirius A e Sirius B, conforme visto da Terra. Esse padrão mostrado na caverna Dogon é idêntico ao padrão feito por Sirius B movendo-se ao redor de Sirius A. Em uma sequência temporal específica, que no caso vai desde o ano de 1912 ao ano de 1990. Os golfinhos, ou quem quer que sejam esses seres, deram esse diagrama atual ou padrão de tempo aos Dogons, no mínimo 700 anos atrás. À medida que isso se desdobrava, na minha vida, eu descobri que tanto 1912 quanto 1990 foram anos muito importantes. Na verdade, o período que entre esses dois anos foi provavelmente um dos mais importantes de todos da história da Terra. Explicarei melhor sobre isso à medida que prosseguirmos, mas resumindo, em 1912 começaram os experimentos com a viagem no tempo, assim como experimentos entre os cinzentos, extraterrestres e os seres humanos. Explicarei mais adiante. Em 1990 foi o primeiro ano em que se completou a rede de ascensão para o nosso planeta, e muitos outros eventos aconteceram durante esse período. O fato de que os desenhos nas paredes dos Dogons assinalassem esse período poderia ser considerado claramente profético. Eu vou parar na página 37 e eu continuo então a leitura no próximo vídeo. Já deu 32 minutos de leitura. Gratidão, amados, gratidão, irmãos, e até a próxima.